bom estarmos com os irmãos nessa manhã para mais um culto de louvor a Deus. Muito obrigado você que tem acompanhado o nosso culto, tem estado conosco através do nosso canal no YouTube, aqui neste momento, reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Irmãos, é motivo de alegria nessa manhã, estamos aqui para mais um culto, o culto de missões, esse mês de setembro, estamos falando de missões nacionais. Eu quero convidar você nessa manhã a estar cultuando ao nosso Deus, para que você fale com Deus, para que você ouça Deus falar contigo. Hoje nós teremos mais um testemunho belíssimo dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais. Você com certeza será impactado com tudo que vamos adorar a Deus hoje, com a palavra, com os testemunhos, com os louvores cantados ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida através desse culto de hoje, porque hoje você reservou este momento para cultuar ao nosso Deus. Vamos orar nesta manhã. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade de cultuar ao Senhor nesta manhã tão maravilhosa. O Senhor tem sido o nosso Deus, o Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido glorioso em nossas vidas. Pai, que nós possamos compreender a Tua vontade, compreender o Teu desejo e entender o quanto o Seu amor é presente na nossa vida. A cada dia, a cada manhã, a Sua misericórdia se renova em nossas vidas. E por isso nós reservamos este momento para cultuar, para adorar o Teu nome. Deus, obrigado pelo Teu amor. Jesus, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? E você se sinta abençoado nesta manhã. Vamos estar neste momento com o nosso período de louvor e logo após nós vamos estar então trazendo uma leitura da palavra de Deus aos irmãos e continuar o nosso culto desta manhã. Vamos louvar ao Senhor. É
toda a glória e de todo louvor. Eu quero convidar você para que você leia comigo o texto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14. É um texto, foi o primeiro texto que Deus me deu a oportunidade de pregar aqui na Igreja Batista de Amizade. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Tudo que nós estamos falando, que está sendo pregado, que está sendo anunciado nos nossos cultos de missões, nas nossas lives, é falando deste amor tão grande. Um amor, né, que é o elo perfeito, que une eu e você ao Senhor Jesus, através desse amor revelado porque Ele nos amou primeiro, e que você possa viver dia após dia esse amor tão maravilhoso que diz acima de tudo, porém, revista-se do amor. Que você hoje possa se revestir desse amor. Que você possa, esse amor possa fazer parte das suas escolhas, da sua vida, de tudo aquilo que você realiza. Que Paulo vai dizer, faça tudo com amor, como está na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 16, versículo 14. Tudo que você for fazer, nós devemos fazer com amor, porque Deus, quando age para conosco, é com amor. E por isso, nós também devemos ter essa ação. Amém? Nós vamos estar agora tendo mais um momento de louvor ao nosso Deus. Quero convidar você para estar louvando ao Senhor, e logo após nós teremos o nosso momento de oração, estaremos orando ao Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos
vamos estar nesse momento de oração, orando pelos nossos missionários, orando, né, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. A palavra que eu queria falar aos irmãos nesse momento de oração, né, Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem de fato sabe e conhece a palavra de Deus, sabe o quanto é importante a oração na vida do cristão, na nossa vida. O pastor Cláudio trouxe uma belíssima palavra na quarta-feira sobre oração, vai estar falando nas próximas 2 quarta-feiras sobre oração. Eu quero convidar você a estar cultuando conosco também às quartas-feiras, para você estar aprendendo um pouco mais sobre a importância da oração na vida cristã. E eu quero convidar você a orar pela sua vida, pelo seu lar, por missões, pelo Brasil, pela nossa cidade, por todos aqueles que dependem da oração. Eu dependo de oração, você, a igreja depende da oração. Nós precisamos viver uma vida de oração, porque nós estamos expondo e falando a Deus aquilo que precisamos e nós necessitamos. Vamos orar neste momento. Amado Deus, querido Pai, obrigado por esta rica oportunidade de cultuar, de adorar, de louvar o Teu nome, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Senhor, oramos pela Junta de Missões Nacionais, por essa instituição, ó Deus, que ao longo desses anos tem se empenhado a levar a mensagem, a levar a Tua palavra aos locais mais difíceis deste Brasil. Ó Deus, como é lindo e maravilhoso ver testemunhos de missionários e missionárias pregando o Teu Evangelho por esse Brasil afora. Ó Deus, talvez nós não compreendemos a necessidade da pregação do Evangelho por estar dentro de uma realidade onde existem muitas igrejas, mas existem locais em nosso país onde a carência é muito grande por igrejas, por pessoas pregando o Teu Evangelho, onde as pessoas têm que andar quilômetros e quilômetros para ir ao culto. E às vezes nós não agradecemos pela oportunidade de ter a igreja próxima de nós, de ter os nossos irmãos próximos de nós. Possamos fazer aqueles cultos que nós temos feitos, lugares aonde, oh Deus, não tem sequer uma condição mínima para se cultuar, mas eles cultuam a Deus porque não é o templo, não é a falta de um instrumento, a falta de qualquer equipamento que impeça de nós louvarmos ao Senhor, porque nós podemos reunirmos 1 ou 2 em 3 em Seu nome e o Senhor se fará presente. Ó Deus, obrigado por ela Junta de Missões Nacionais, por todos os nossos missionários e missionárias espalhados pelo nosso Brasil. Que essa missão jamais possa parar, que as contribuições cheguem, que as pessoas chamadas para essa missão continuem sendo alcançadas, chamadas pelo Senhor para fazer essa grande obra. Deus abençoe todos os campos missionários, todos os missionários do nosso país, aonde estiver um missionário, que o Senhor esteja ali trabalhando, ajudando a ele fundar um trabalho, um pequeno grupo, uma igreja, um ponto de pregação, seja qual for, ó Deus, a oportunidade o Senhor dê a todos, que jamais eles venham se desmotivar a fazer, porque a nossa motivação maior é Jesus, a nossa motivação maior é o Senhor em nossas vidas, que transformou a nossa vida, e quando nós pregamos, nós estamos falando desse amor que primeiro nos alcançou, e agora nós estamos compartilhando e transmitindo este amor tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Nós Te pedimos essas bênçãos e nós Te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você possa continuar orando por missões, orando pelo nosso Brasil, que precisa e muito ser evangelizado. Vamos estar passando agora para o nosso momento missionário. Eu quero convidar você a estar falando conosco, mas neste momento nós vamos estar cantando o nosso hino oficial do nosso
da nossa campanha, né? Que é Porque Ele Me Amou, do Marcelo Neres, que você possa estar louvando ao Senhor através desse belíssimo hino que a nossa Junta de Missões Nacionais aí preparou para você. Você possa estar assistindo este vídeo e também louvando junto com os nossos missionários. Vamos louvar ao Senhor e logo após nós vamos estar falando o tema e a divisa. Vamos louvar ao Senhor. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, segurar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo
Amém? Porque Ele me amou. Irmãos, nosso tema, nós precisamos falar, precisamos repetir, precisamos viver este tema tão maravilhoso, porque Ele me amou. Cristo manifesta o seu amor todo dia na minha vida e na sua vida. E isso fica bem claro quando nós lemos a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando alguém te fizer uma pergunta, por que você ama tanto Jesus? Por que você fala tanto de Jesus? Por que sempre você insiste falando de Jesus? A resposta é muito simples. Porque Ele me amou primeiro. E é isso que o mundo precisa ouvir de nós. O mundo precisa saber que Jesus amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira. E Jesus amou este mundo se entregando. Deus amou esse mundo dando o seu Filho. Jesus amou este mundo entregando-se a si mesmo por amor a nós. E que nós possamos pregar, anunciar e falar deste amor tão grandioso. Eu quero convidar você, ainda nesse momento missionário, a parar um pouquinho agora e ouvir com atenção o maravilhoso testemunho dos nossos missionários Maiane e Roberto. Eles são do Radical Sertanejo, né? Eles atuam na cidade de Ituaçu, no povoado chamado Bonita e Formosa, no sertão da Bahia, né? Ituaçu é uma cidade da Bahia, onde eles atuam ali com um projeto, né, Radical Sertanejo. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho tão maravilhoso de como Deus fez na vida deste lindo casal que não conhecia Cristo, e alguém se disponibilizou a falar deste amor e foi até este local, né? Eu vou deixar que você assista para você ver as condições desse local, aonde eles viviam, e lá eles ouviram falar de Jesus. Que você preste atenção. Vamos ouvir esse belíssimo testemunho da nossa irmã Maiane, dos missionários Maiane e Roberto. Vamos estar ouvindo este vídeo. Olá, Igreja Batista da Amizade. Motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, meus irmãos. Eu sou a missionária Maiane, Radical Sertaneja. Sou natural de Monte Santo, na Bahia. Também sertão, meus irmãos. Isso mesmo, eu sou o Roberto. Maiane. É motivo de alegria, meus irmãos, estamos aqui juntos para compartilhar um pouquinho desse amor tão lindo. Pastor Jovelino, um abraço para toda a igreja. E estamos em campanha de missões nacionais. Nós somos frutos missionários, por isso que estamos felizes, estamos alegres. E agora os irmãos vão saber um pouco da nossa história, como Jesus chegou até nós, o que estamos fazendo agora com esse amor de Jesus. Não é isso, Mari? É verdade, meus irmãos, é isso. Nós temos como tema aí, porque Ele me amou. Meus irmãos, um tema muito provocante, né? Porque Ele me amou. Meus irmãos, é porque Ele me amou que hoje nós estamos aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos a divisa aí, meus irmãos, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, o amor de Deus é tão grande em nossas vidas que nós não temos palavra para poder explicar, meus irmãos. E Deus tem feito maravilha em nossas vidas. E é muito alegre hoje poder compartilhar aqui para a igreja. Estou muito feliz, nós estamos felizes. E, meus irmãos, nós somos de Monte Santo, na Bahia, no sertão, natural de lá. Por isso nós tínhamos uma falinha assim meio engraçada, né? Muita pessoa dá risada. Mas vocês não vão poder dar risada no nosso testemunho, tá combinado? Não pode dar risada, só eu posso, tá bom? E, meus irmãos, eu casei aos 12 anos de idade. Casei com 12 anos de idade
E Roberto, aqui o meu esposo, casou com 16, inteirando 17. E até hoje nós estamos juntos, meus irmãos, nesta obra. Só aqui, meus irmãos. A comunidade onde nós morava era uma comunidade muito simples, muito sofredora. Meus irmãos, lá é uma comunidade onde não tem energia. Meus irmãos, lá não tem banheiro, lá não tem água encanada, água tratada aí, como a maioria dos irmãos tem. Meus irmãos, tudo lá é difícil. Meus irmãos, e nós vivíamos lá, bebendo água de tanque. Para quem não conhece tanque é um buraco cavado no chão. Quando a chuva vem, a enxurrada e enche aquele buraco e fica uma água meia café com leite. Mas essa era a água que nós bebia, a água onde vaca tomava banho, vaca bebia. Meus irmãos, e para honra e glória de Deus, do Senhor Jesus, nós não ficamos doentes de tanto beber essa água. Nós caminhávamos 10, 12 quilômetros para poder beber essa água, meus irmãos. E nós buscávamos na cabeça. Nós não tínhamos jegue, então nós íamos na cabeça mesmo. Meus irmãos, e lá, nessa comunidade, muito difícil de trabalho, meus irmãos. E meu esposo, Roberto, ele trabalhava para ganhar R$25 por mês. R$25 por mês, meus irmãos, ele trabalhava lá, na Laje Grandes Coelho, é o nome da nossa região, da nossa comunidade. E às vezes, meus irmãos, no mês ela achava, no máximo 4 dias. Tem vez que só era 3, tem vez que só era 1. E nós sobrevivia com o que ele tinha, meus irmãos. Nossa comida lá mais era feijão e farinha e cuscuz. Cuscuz quando tinha. Até hoje nós amamos cuscuz, mas às vezes nós não tínhamos cuscuz. Meus irmãos, e nessa comunidade nós não conhecíamos Jesus. Nós não conhecíamos Jesus até os 15 anos. Até eu ter 15 anos de idade. E meus irmãos, nós sofrendo lá. Tinha vezes que não tinha nada para nós comer em casa. Tinha só essa água barrenta para nós beber. Às vezes era só isso a nossa comida. 1, 2, 3 dias. Às vezes também nós íamos no mato e procurava licuri. Licuri é um coquinho do mato que dá e tem tipo um coquinho pequenininho por dentro. Só que dá muito trabalho. Você tem que ir catar no mato, tem que quebrar para poder comer. Meus irmãos, era assim que nós vivíamos, naquele sertãozinho. Um lugar onde ninguém quer olhar para nós. Um lugar onde ninguém, se todo mundo pudesse, corria de lá, né? Um lugar muito isolado. Não existe geladeira de água gelada. Lá é tudo no pote. Não existe negócio de luz para todo lado. Não, lá é no candeeiro, a querosena. Meu irmão, e lá nós vivíamos muito com raiva, muito angustiado, porque a gente passava muita necessidade. Com fome, como era que a gente não ia se sentir, não é verdade? Ficava triste e zangado mesmo. Até que um dia, meus irmãos, um missionário, um doido. Missionário é um meio doido, sabia disso? Largou tudo em Rio das Ostras e foi lá falar de Jesus para nós. Meus irmãos, sabe assim, lá quando chega uma pessoa de fora, nós ficamos meio assim desconfiados, né? Fica se escondendo atrás das paredes, porque pessoas que a gente nunca tinha visto, não conhecia, nem conhecia a cidade. Então, foi muito difícil para nós aceitar esse missionário lá, né? Aí, minha avó falou que esse missionário ia fazer um tal de um culto na casa dela, no domingo. Ia falar do tal de Jesus. Aí, ela nos convidou. Roberto e Mariana, quero convidar vocês para participar de um tal de culto que vai ter aqui domingo. Aí, a gente, vovó, e esse missionário, de onde vem? Que ele diz que o nome dele era missionário. E esse missionário aí, onde vem? É Mussonário, que a gente chama lá Mussonário. Não sabendo falar direito, né? Mas fala missionário, todo errado, mas é assim mesmo. E lá, meus irmãos, minha avó me convidou para o culto que ia ter no domingo na casa dela. Convidou eu e o Roberto. E vovó, é de fora, assim, a gente vem, né? Vamos conhecer. E aí nós fomos o primeiro culto, lendo a Bíblia lá, falando, cantando aquele louvorzinho do vento balançou e perto quer estar. Orou e falando do amor de Jesus para nós. Que Jesus cuidava de nós, que Jesus morreu na cruz por nós. Agora imagina a nossa cabeça. Como pode ter uma pessoa tão doida para fazer isso por nós? E como pode ter uma pessoa que cuida de nós e nos leva nesse estado, nesse sofrimento? Coração cheio de raiva, passando fome, necessidade. Como nós podemos acreditar que tem uma pessoa assim que cuida de nós? Não é verdade? Como poderia acreditar? Aí nós voltamos para casa.
Aí no outro domingo, fomos para o culto de novo, meus irmãos. E lá, o missionário cantando tudo que ele cantava, era o mesmo louvor mesmo. No segundo culto, ele começou a falar da multiplicação de pães e peixes. Eu disse, é hoje. É hoje que eu aceito de Jesus. Ou multiplicação de pães e peixes. Nós passando fome, passando necessidade, então ninguém é hoje. E eu aceitei Jesus no segundo dia de culto. Fiz um teste com Jesus. Eu falei para Jesus assim, meus irmãos, para que meu Roberto, meu esposo aqui, ó, aceitar Jesus. Essa foi a minha oração. Testei ele. Testei Jesus. E, meus irmãos, um mês, Roberto aceitou Jesus. Meus irmãos, vocês não imaginam quanto eu chorei. Eu chorei porque esse abençoado aceitou Jesus. E mais ainda porque eu descobri que esse Jesus que eu tinha aceitado ouvia a minha oração. Foi nesse dia que nós decidimos a estar com esse Jesus sempre, sem desanimar, meus irmãos, porque nós descobrimos que ele estava cuidando de nós. Nós não conhecia, por isso nós não procurávamos. E, meus irmãos, e nós aprendemos a procurar Jesus e ele começou a cuidar de nós. Teve um dia, meus irmãos, que lá apareceu uma galinha abençoada, magra. Pensa numa galinha magra, meus irmãos, porque nós não tínhamos comida nem para nós, né? Imagina para dar para a galinha. Diga, não. E nós esperando uma galinha pôr o ovo, meus irmãos. Agora era um ovo pequeno, porque não tinha comida. Eu e Roberto ficou de um lado e tinha um cachorro também que ficou do outro na frente para pegar o ovo. Ver quem era mais ligeiro para poder pegar o ovo da galinha, meus irmãos. Eu falei que você não podia dar risada. Mas era, meus irmãos. Foi uma luta para nós conseguir pegar o ovo. Roberto quase se esbagaça no chão, mas graças a Deus ele conseguiu pegar o ovo da galinha, meus irmãos. Agora imagina nossa felicidade. Nesse dia nós estávamos bom, que nós tínhamos farinha e o óleo para fritar o ovo. Foi Deus que providenciou o ovo, tá, meu irmão, da galinha. Eu não sei nem o que aconteceu com essa galinha depois. Eu sei que o cachorro continua lá, agora a galinha desapareceu. Eu acho que o cachorro pegou ela. E, meus irmãos, nós todos felizes lá no fogãozinho de lenha, fritando o ovo, meus irmãos, para poder comer. O que aconteceu? Meus irmãos, o ovo já frito ia dividir para mim e para Roberto. Chega a mãe e o pai dele. Eu digo, Roberto, qual foi meu desejo, Roberto? Que ele estivesse atrasado um pouquinho, né? Uns 10 minutos. Esse foi o nosso desejo. O meu desejo, principalmente. Eu disse, se ele estivesse atrasado 10 minutos, tinha dado tempo de nós comer o ovo. O ovo que era para 2 se tornou para 4. Dividimos no meio. Cada quem ficou com uma bandinha do meio para cada pessoa assim. Dividiu para 4 pessoas um ovo. E o ovo não era grande, era pequeno. Meus irmãos, nesse dia nós aprendemos a repartir o pouco que nós tínhamos. Aprendemos a repartir, meus irmãos. E dividimos o ovo, comemos e ficamos satisfeitos. Porque todo mundo ia comer o ovo da galinha, meus irmãos. E assim, meus irmãos, Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. O tempo é curto para poder contar o que Deus tem feito em nossas vidas. É muita história engraçada, muitas coisas boas. Engraçada agora, viu, meus irmãos? Porque lá na hora que nós estávamos passando, era um desespero triste. E, meus irmãos, e nós começamos a fazer tudo o que o missionário fazia. Ajudamos ele no trabalho, fazia culto, meus irmãos, dava estudo para as outras pessoas. Ajudamos a ele construir o templo, meus irmãos. Um detalhe que eu quero falar aqui para os irmãos. Nós caminhávamos 17 quilômetros para poder ir para o culto, nesses domingos. O culto lá, meus irmãos, começa 1h da tarde, termina 5h da tarde. E nós caminhávamos 17 quilômetros só para ir e 17 para voltar. Meus irmãos, somos em torno de uns 34, se eu não me engano, quilômetros para poder ir para o culto e voltar para casa. E ainda, meus irmãos, era por cima de uma serra, porque era mais perto. Chegava no culto todo rasgado, as macambiras, com as pernas tudo cheias de bolha do cansanção, da ortiga, os espinhos, moço de calumbi. Vixe, não gosto nem muito de me lembrar. Mas nós enfrentávamos aquele caminho, cantando os louvores que o missionário ensinava para nós. O vento balançou e perto quer estar. Era assim a nossa caminhada para o culto, meus irmãos. E, meus irmãos, Deus também nos abençoou com a moto logo depois. Uma moto era um XBR, motor de Titã. Toda vez que nós ia para o culto, ela levava nós. Para voltar, nós vinha empurrando. Tem que vir empurrando, meus irmãos.
mas eu sei que Deus é fiel. E um certo dia, meus irmãos, ele pegou esse missionário, já construindo o templo lá junto com a gente ajudando eles. Ele disse que tinha uma coisa para falar para nós. No outro dia, nós só sabíamos o que era. A gente pensou que ele ia nos abandonar, deixar nós lá só. Meus irmãos, eu sei que Deus foi tão fiel, meus irmãos, que esse missionário, ele fez apenas um convite para nós. Ele pediu para que nós fosse passear em Rio das Ostras, a cidade dele. Apenas passear, meus irmãos. E a gente, todo mundo chamava nós de doido, porque nós andava a pé, trabalhava na construção da igreja de graça, mesmo passando fome, nós não recebia nada para trabalhar. Aí Roberto virou para mim e falou o quê, Roberto? Se todo mundo chama nós de doido, Pois é. nós é o quê? Todo mundo chamava a gente de doido, que nós era variado. E aí, todo mundo assim, desse mesmo jeito, falando, esse povo é doido. Como é que eles vão para a igreja, trabalhar de graça, sem ganhar dinheiro? São variados. São bem variados. E nós era variado mesmo. E aí nós pegou o quê? Nós falou o quê pro missionário? Já que todo mundo chama nós de doido, vamos conhecer Rio das Ostras? Isso aí. E nós pega e vem conhecer Rio das Ostras. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Rio das Ostras e Rio de Janeiro. Meus irmãos nunca tinham saído daquela comunidade. E quando nós chegamos em Rio das Ostras, meus irmãos, não posso nem contar para os irmãos. Nós vimos tanta água no mar que nós chegou a chorar de tanta emoção. De tanta água que nós tínhamos visto lá no sertão precisando de água. Meu esposo abençoado de Deus, sabe o que ele fez? Meus irmãos, ele foi com todo o gosto no mar, chorando. Feliz da vida, né? Porque estava emocionado. Encheu a mão de água com todo o gosto e bebeu a água do mar. Bebeu a água do mar, meus irmãos. E era boa, Roberta, a água? Sal por misericórdia. Não faço isso mais, não. Ele não faz isso, meus irmãos, porque ele descobriu que é sal pura a água do mar. Eu vou ser sincera com os irmãos. Eu não bebi porque ele bebeu primeiro. Porque senão eu teria bebido também, porque é muita água. Meus irmãos, aqui nós conhecemos pizza, açaí, hambúrguer, sorvete, um bocado de coisa, meus irmãos. Churrasquinho. O churrasquinho, que até hoje o Roberto ama o churrasco. Meus irmãos, nós conhecemos muita coisa boa. E nós vimos também que os crentes daqui, os evangélicos, comem, viu? E comem muito. Minhas irmãs, nós íamos na igreja, assim, era comida para todo lado. Meus irmãos, também nós vimos quanto muitas pessoas desperdiçam dinheiro, meus irmãos. Nós fomos convidados para ir para um rodízio de pizza. Um rodízio de pizza. Coisa que nós nunca tínhamos comido na vida. Aí quando chegou lá, meus irmãos, pizza de qualquer jeito. Era doce, com chocolate, de qualquer sabor. Aí na hora da conta, eu pensei que era um pouco barato, né? Na hora de passar a conta, que foi o patrão lá que passou, R$450. Digo, rapaz, que desperdício. R$450. Dava para nós viver 6 meses ou até 8 meses no sertão, sem passar fome. E gastando ali, vendo as pessoas gastando 1 horinha. Meus irmãos, eu fiquei triste com isso. Eu fiquei decepcionada com isso. E meus irmãos, e desse passeio que nós íamos para Rio das Ostras, nós ficamos trabalhando. Meu esposo trabalhava num sítio, tirando, meus irmãos, 600 litros de leite por dia, de manhã e tarde. 600 litros de leite. Meus irmãos nunca tinham visto tanto leite em nossas vidas. Então nós bebíamos leite de manhã, meio-dia e de noite. Eu vim para cá com 30 quilos, meus irmãos. Agora nem se fala mais com quantos quilos eu tô. Meus irmãos, e ganhava R$1.200 por mês. Eu virei para Roberto e falei, hoje nós estamos ricos e milionários. Rico e milionário, nunca tinha visto tanto dinheiro em nossas vidas. Meus irmãos, e nós dividíamos com nossas famílias, com avós e com mães. Meus irmãos, o tempo é pouco, mas escuta só o que foi que Deus fez. Nós se acostumou tanto com as coisas do Rio, ficamos aqui 1 ano e 5 meses. E de repente, meus irmãos, aquele missionário procura nós e fala, tem uma conversa para falar com vocês. Nós dizemos, tá bom, pode vir aqui, pode vir conversar. Aí ele fala do programa chamado Radical Sertanejo.
Radical Sertanejo, que é um programa de formação missionária no sertão para evangelizar o povo sertanejo. Qual foi a nossa meta, meus amigos? Chuta o que foi. Tá aqui, curtindo, conhecendo tudo de bom, vendo o mar, comendo pizza e ter que voltar para o sertão, isso dificultou a nossa... ter que voltar para lá, no lugar da gente que sofreu tanto. Mas, meus irmãos, nosso coração ardeu, meus irmãos, porque nós percebemos que se não fosse aquele missionário que tivesse largado tudo para falar do amor de Jesus para nós não estávamos em Rio das Ostras passeando, nós não teríamos conhecido o mar e nós não teríamos conhecido Jesus. Meus irmãos, nós fomos para o Radical Sertanejo, passamos pelo treinamento, meus irmãos, e hoje nós estamos no campo missionário em Ituaçu, na Bahia, na comunidade do Bonito e da Formosa. E, meus irmãos, nós chegamos ali, encontramos um campo destruído, um campo também que não tem igrejas, um campo necessitado do amor de Jesus, um campo que está precisando do amor de Jesus. Quando nós chegamos lá, meus irmãos, a irmã Neide era depressiva, meus irmãos. Ela tinha um ciúme doentio do seu esposo. E nós fazendo um culto na casa do filho dela, no dia 6 do mês 4 do ano passado, a irmã Neide aceitou Jesus, meus irmãos. E a vida dela foi transformada, meus irmãos. Meus irmãos, não há nada melhor do que você ser fruto missionário, ser fruto de missões e fazer fruto, meus irmãos. Deus transformou a vida da irmã Neide. Não foi graças a mim, graças ao Roberto. Foi Deus que transformou a vida dela. Apenas nós fomos usados para estar falando do amor dele. Nós deixou ele nos guiar e nos direcionar para onde ele quisesse. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo. E a irmã Neide, meus irmãos, ela foi batizada no dia 15 de dezembro. E a irmã Neide, hoje no nosso campo missionário, ela ora pelas pessoas. As pessoas veem o que Deus fez na vida dela e ela fala para as pessoas o que Deus fez na vida dela. A irmã Neide é exemplo hoje no nosso campo missionário, meus irmãos, e é muito gratificante. Meus irmãos, é algo prazeroso. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque Ele nos amou. Porque Jesus nos amou, nos separou e cuidou de nós. E hoje nós estamos lá, porque Ele nos amou e amou a toda a comunidade. Quanto tempo nós vamos ficar parados? Vamos ver igrejas paradas, meus irmãos? Num banco confortável, num ar-condicionado, apenas, indo ao culto ao domingo, volta para casa, ter uma rotina de trabalho, no outro domingo para a igreja, e vamos ficar sem fazer nada. Enquanto muitas igrejas estão assim, sentadas num banco confortável, muitas vidas estão morrendo por não conhecer Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero desafiar a igreja com 3 desafios. O primeiro é pedir à igreja, desafiar a igreja, os irmãos, a orar por nós, a estar orando pelo nosso campo missionário, por Bonito e por Formosa, na cidade de Ituaçu, a orar por nossas vidas, meus irmãos, missionária Roberto e Maiane. Se dedique, tire 10 minutos do seu dia, meus irmãos, ou mais ou menos, mas ore por nós. Mostre que os irmãos estão orando, que os irmãos estão sustentando essa corda em oração. Meus irmãos, sem a oração nós não somos nada, meus irmãos. E nós contamos com a oração do pastor, incentivando a igreja aí, pastor, para estar orando por nós, porque nós precisamos muito. Meus irmãos, o segundo desafio é que vocês venham para conhecer o nosso campo missionário. É que vocês venham evangelizar junto com a gente, em porta em casa, e mostrando para essas pessoas que Jesus também ama ela, não importa o estado que elas estejam vivendo. Meus irmãos, e o terceiro desafio é que vocês sejam um parceiro PAN. Nos adote, meus irmãos, como seus missionários. Meus irmãos, eu sei que nós somos missionários, mas nós queremos convidar você a nos adotar para que nós possamos ser seu missionário mais de perto, para que vocês possam estar lutando junto com a gente, meus irmãos, nesse caminho. Seja um parceiro do PAN, meus irmãos. Esteja conosco. Às vezes as pessoas gastam R$30 numa pizza, 60 e não adotam um missionário. Apenas R$1 por dia, meus irmãos. Você pode nos adotar como seu missionário. Meus irmãos, ofertas que são consagradas ao Senhor salvam vida, meus irmãos. Então, nós contamos aí, pastor, com todo o apoio do pastor e da igreja. Seja um parceiro do PAN em nossas vidas. Meus irmãos,
nós estamos muito felizes de poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Mas tem muito mais coisa, muito mais experiência. E, meus irmãos, caso os irmãos queiram entrar em contato conosco, passar o número do telefone. É 77, o código, 981 03 24 43. Conheça mais do nosso projeto. É 77 981 03 24 43. Igreja, pastor, receba um forte abraço dos seus missionários. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Tchau! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que belíssimo testemunho que esses irmãos falaram e compartilharam conosco neste momento. Por isso que eu estou neste mês, do mês de missões nacionais, através da Junta de Missões, porque quero agradecer, a Junta de Missões, através da nossa irmã Maria Helena, que tem enviado os missionários e missionárias para pregar e falar aos irmãos nos cultos durante este mês. É isso, irmãos, que a Junta de Missões tem feito, atuado e trabalhado por este Brasil. E que eles foram alcançados, a Miami e o Roberto, por causa do projeto missionário. E como eles falaram, se você sentir no coração de adotar um missionário, de contribuir para a Junta de Missões, nós vamos estar colocando para os irmãos aqui o site da Junta de Missões Nacionais. Você pode, tem aí no final do vídeo, da campanha de missões do louvor lá, os dados bancários da nossa junta. Contribui, ajude, compartilhe e também ore para que essa obra continue, para que o Evangelho continue sendo pregado no nosso país. Amém? Irmãos, eu quero, nesse período agora da mensagem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, que nós sendo usado para a nossa divisa do nosso tema, mas eu gostaria de ler mais alguns versículos com vocês nessa noite, e nesse período da mensagem, eu quero que você abra comigo, por gentileza, a palavra de Deus no capítulo 4, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 13 do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João. Quero que você abra a sua Bíblia conosco, leia neste momento esse belíssimo texto para que você acompanhe em sua Bíblia. Diz assim o texto para nós. 1 João capítulo 4, versículo de 13 a 21. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e que Ele vive unido conosco é esta. Ele nos deu o seu Espírito. E nós ouvimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com Ele e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este, que ame a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Que Deus abençoe
a leitura da sua palavra em nossos corações. Irmãos, pensando nessa temática, compartilhando o amor que me alcançou, isso é fazer missões. Às vezes nós esquecemos ou pensamos que missões sejam uma coisa difícil. Eu quero te chamar a atenção. Quando eu transmito, eu levo, eu compartilho uma mensagem de amor, é porque esta mensagem, graças a Deus, uma pessoa que entendeu esse amor, levou e trouxe e compartilhou essa mensagem conosco. Já contei para os irmãos em algum momento aqui o meu testemunho. E assim aconteceu na vida dos nossos missionários, da manhã e do Roberto. Você vê que um irmão, né, Deus chamou lá, né, um missionário lá do Rio das Ostras, foi lá para o sertão e levou a mensagem até eles. Não estou dizendo que você precisa sair daqui para o sertão da Bahia ou qualquer outra cidade, outro estado. Não. Mas se Deus te chamar, amém. Aceite esse desafio, aceite essa missão e vá. Mas você também precisa assumir a missão que está aqui. Você também pode, né, testemunhar, transmitir, levar, compartilhar este amor a quem está perto e próximo de você. Muitas das vezes nós não fazemos isso por algumas razões, que eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Quando eu li esse texto, lendo também alguns livros, um livro do David Haller, Brown vai dizer que no seu livro Introdução ao Estudo do Novo Testamento, que essa perícope, nessa parte que nós vemos um perícope dos textos bíblicos, é do 13 a 21, o tema seria aperfeiçoando o divino amor em nós. Olha só o que o Haller vai dizer para nós, que isso aqui é o aperfeiçoamento, né, aperfeiçoando o divino amor em nós. E quando nós, por isso que insistentemente é bom falar deste amor, que é o amor que nos aperfeiçoa, como nós lemos, ele é o elo da perfeição. E vai nos levar a compreender, então, transmitir, agir, falar, né, e caminhar com amor. E quando eu olho para o texto, eu aprendo algumas verdades. A primeira verdade que eu olho para esse texto, o Espírito Santo nos une com Deus através do amor. Você sabia disso? E é interessante que no versículo 13 que nós lemos, né, a razão por que podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus e de que Ele unido conosco está, Ele nos deu o seu Espírito. Esse amor que Deus revela a nós, essa união veio através do Espírito Santo, que Jesus falou, eu irei, mas enviarei o Consolador. E ele ainda fala sobre essa união com esse Espírito na sua vida. João ainda fala dessa união do Espírito na carta, no versículo 3. Se você voltar uma página, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 24. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele, falando de novo da união. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Por causa do Espírito Santo, nós estamos unidos com Deus. O Espírito Santo nos une com Deus através do amor. Porque Ele veio para nos consolar. E eu devo, neste momento aqui, fazer algumas coisas, já que eu estou unido com Cristo, eu preciso viver e testemunhar. No versículo 14, nós vimos e anunciamos ao que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Confessar aqui viver aqui, ele está dizendo, nós vimos e anunciamos. Anunciamos é testemunhar. Ele vai dizer aos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. E é isso, já que eu estou unido com Deus através do seu Espírito Santo, através do amor, eu preciso viver
e testemunhar que Jesus veio para salvar o mundo. Todo momento. Eu preciso viver para isso. Eu preciso testemunhar isso. E o segundo ponto que eu entendo dessa união com o Espírito Santo através do amor, eu confesso, ou seja, eu afirmo publicamente isso. Olha o que ele diz no versículo 15. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, o que diz? Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. Para que eu tenha uma certeza que Deus está unido comigo, eu afirmo, eu confesso publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Agora, quando essa verdade não é real na minha vida, eu não falo, eu não anuncio, pode ser que talvez que eu não esteja tão unido com Deus quanto eu penso. O amor, através do Espírito Santo, não está sendo colocado em mim. Eu não estou manifestando publicamente esse amor. Isso é claro. No segunda verdade que eu aprendo aqui, que eu preciso conhecer, confiar e permanecer no amor. Vamos no versículo 16. O versículo 16 diz assim: nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Olha só o que Deus é amor. E se nós conhecemos o amor, primeiro ponto, eu preciso conhecer o amor de Deus. Tem por nós e nós cremos. Cremos é confiar. Confiar neste amor. Deus é amor. Porque aquele que vive no amor, ou seja, vive é permanecer no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. Então esse amor eu preciso conhecer, eu preciso crer, que é confiar, e eu preciso permanecer, que é viver. Porque Deus é amor. Se Deus é amor e eu vivo unido com Deus, eu tenho que manifestar esse ponto de conhecer, confiar e permanecer. Talvez eu não estou fazendo isso porque eu não estou vivendo unido com Deus, porque Deus é amor. Então eu preciso, obviamente, conhecer, confiar e permanecer. Você tem feito isso? Você hoje confia plenamente no amor de Deus ao ponto de, se Deus chamar você para qualquer coisa, você está pronto a fazer? Quando nós lembramos, por exemplo, de Abraão, que deu o seu filho, que Deus deu o seu filho por nós. E nós, o que estamos fazendo por ele? Porque nós cremos que Deus vai providenciar o cordeiro, como já pregamos aqui, como aconteceu com Abraão. Por isso nós conhecemos e nos firmamos. Terceira verdade que eu encontro nesse texto: quem vive no amor não tem o juízo final. Olha que interessante, no versículo 17 ele aponta para nós assim: assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Olha que maravilhoso o que ele está falando. Um dos livros que nós mais queremos, buscamos e queremos estudar, entender os seus mistérios é qual? É o livro do Apocalipse. Por quê? Porque todos querem. Porque ele vai falar justamente do juízo final, do que vai acontecer nos últimos momentos do ser humano na Terra. Isso leva muitas pessoas à curiosidade sobre o Apocalipse, até de pessoas que não são cristãos. Porque, na verdade, todo mundo tem um pouquinho do medo da morte, do medo do que virá depois.
né? Como o Pascoal vai dizer, né? Se Deus não existe, se Deus não existe, os cristãos não estão perdendo nada. Quer dizer, os ateus, né? Mas se Deus existe, os ateus terão um grande problema após a morte. E é isso, quando nós temos medo do juízo final, é porque nós não vivemos uma vida de amor aqui. Quem vive do amor não precisa ter essa preocupação, porque a sua vida está de acordo com a vida de Cristo, né? Assim, ele vai dizer, assim o amor é totalmente verdadeiro, para que demos coragem no dia do juízo. Nós que vivemos o amor, nós podemos ter a nossa tranquilidade no nosso coração no dia do juízo. Por quê? Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Quem vive com o amor, vive uma vida de Cristo. Porque Cristo sempre viveu demonstrando, anunciando e falando e compartilhando o seu amor. Quem vive no amor não teme o juízo final, não teme a morte, porque ele sabe que a salvação dele é garantida, porque ele escolheu viver em amor enquanto aqui viveu na terra. O amor, ele vai dizer no versículo 18, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. No amor não há medo, por quê? O amor que é verdadeiro. Você vive o verdadeiro amor de Deus? Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele afasta o medo. Aí quando você vê um cristão vivendo tranquilo, sem ter medo de morrer, não é desafiando a morte, não, irmão. Não é fazendo loucuras, não. É vivendo uma vida tranquila. Morre alguém, ele está tranquilo. Morre uma pessoa da família, ele está tranquilo, tranquila. Porque ele sabe que cada um escolheu a sua vida aqui e que após vai seguir aquilo que escolheu e ele tem certeza que o que ele vive, o céu é garantido. O céu está certo. Se vai haver um juízo, se vai haver um purgatório, se vai haver qualquer coisa após a morte, a vida de amor que ele escolheu viver aqui em Cristo, ele vai passar tranquilo, sem problema nenhum. Quarto ponto, quarta verdade que eu aprendo nesse texto, a nossa capacidade de amar, ela vem de Deus. O versículo 19, que é o versículo, né, da nossa vida, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa capacidade de amor vem de Deus. A nossa capacidade de amar vem de Deus. Porque esse amor que nos alcançou, é que nos leva a falar, pregar, anunciar e testemunhar deste amor. Eu não amo, o pastor Jovem, eu não amo porque ele é uma pessoa bondosa. Até Jesus, quando chamaram Jesus de bom, não, bom é o Pai. É porque o amor de Deus mudou o meu coração e me fez tomar decisões certas e boas, baseadas no amor de Deus. Então hoje eu amo porque Ele me amou primeiro, porque Ele me capacitou através deste amor a amar o meu próximo, amar as pessoas que Ele coloca diante de mim. Quando eu deixo de amar, é porque eu deixo de viver esse amor que Deus me deu. E você precisa viver todo momento este amor. Nós só amamos por causa da capacidade, porque nós somos espiritualmente pobres de espírito, né? Bem-aventurados pobres de espírito, como diz nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Porque nada de bom existe dentro de nós, né? Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração, ele é perverso. Mas quando ele é impactado e transformado pelo amor, nós nos tornamos pessoas adoráveis, maravilhosas, bondosas, porque o amor nos capacita a amar. O amor de Deus nos capacita a amar as pessoas.
Agora eu quero tentar você para um ponto. Nós já estamos quase terminando um pouquinho do ponto. Nós temos que tomar cuidado para que o nosso amor não seja um amor religioso. Quero que você leia com calma o versículo 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão. Olha só, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. Eu quero atentar os irmãos para que o nosso amor não seja um amor religioso. Você já deve ter ouvido, e por incrível que pareça, irmãos, eu não ouvi isso só uma vez, eu cheguei até a pensar que fosse uma história, mas não é, é real, porque eu vi acontecer e pastores testemunhando mais de uma vez, pastores diferentes, não é contando ou repetindo a história, dizendo que ele viveu isso no seu ministério. Um dos pastores amigos, não vou citar, disse que uma irmã queria muito ganhar o seu esposo para Jesus. Era o sonho dela, era o desejo, o maior desejo dela. E essa irmã, ela não perdia nenhum culto, nenhuma atividade da igreja, independente do horário, do dia que acontecesse a atividade, aquela irmã estava ali firme. E um dia ela pediu para conversar com o pastor, fazer um gabinete, e isso não aconteceu só com um irmão, os pastores mais outros. E conversou, né? O pastor em um momento diferente, a história é muito parecida, eu creio que deve ter pastores que já vivenciaram isso. E ao conversar com essa irmã, falou, pastor, eu tenho uma dúvida muito grande no meu coração. Eu, pastor, mas por que, irmão? Pastor, eu oro, eu não perco um trabalho da igreja, eu não perco o culto. Eu estou em todas as consagrações, eu estou em todos os momentos, mas eu convido meu esposo para vir à igreja, mas ele não vem. Ele não quer saber de Jesus, ele não quer saber de Deus, eu não sei o que fazer, pastor. E o pastor perguntou, a irmã pode me dizer como a irmã se comporta com o seu esposo em casa? Como assim, pastor? Deixa eu fazer uma pergunta para a irmã. A irmã vem domingo de manhã e à noite a igreja vem. O seu esposo é cristão? Não. O seu esposo trabalha... meu esposo trabalha de segunda a sábado. E domingo? Domingo é a folga dele. Às vezes ele folga uns sábados, sem ele tem o direito a uma folga, volta no sábado durante o mês. Irmã, tira um domingo de manhã para ficar com o seu esposo. Não, pastor, eu não posso perder um culto. Pastor, eu já até briguei com meu esposo para vir à igreja. Como é que é? Eu briguei com meu esposo para vir à igreja. Teve uma vez que ele praticamente trancou a porta e escondeu a chave. Eu fui por ele a janela e fui para a igreja. Eu falei, a irmã nunca vai ganhar o seu esposo para Jesus. Por quê, pastor? Porque na visão do seu esposo, a igreja e Jesus tira você dele. Tem que ser ao contrário. Olha, domingo que vem, a irmã vai fazer uma coisa a meu pedido. O que, pastor? A irmã vai seguir a risco o meu pedido. A irmã não vai vir à igreja. O que, pastor? De manhã. À noite, talvez não. Mas se você sentir no coração de ficar, fique. A irmã vai levantar cedo. Vai preparar um belo café da manhã para o seu esposo, com aquilo que você tiver, com as suas condições, claro. Quando eu digo um belo café da manhã, aquilo que você dispõe no seu lar. Você vai fazer um café da manhã e você vai sentar com o seu esposo na mesa, no sofá, onde vocês se reúnem para se alimentar. Você vai tomar um café com ele. E aí, essa irmã fez o que o pastor pediu. Foi para casa, não aceitando muito a ideia, mas seguiu no domingo. Aqui ele combinou com o pastor, ela ficou em casa, se levantou mais cedo que o esposo. Ele trabalha na semana todos os domingos. Ele acordava um pouquinho mais tarde, levantou, fez um café, preparou um café da manhã, né, gostoso para ele. E quando ele levantou, que ele foi, escovou o dente, ficou acostumado a não ver ela em casa todo domingo. Quando viu, você está em casa?
você não foi na igreja não? Eu falei, não. Por quê? Pô, porque eu quero ficar com você nessa manhã. Aí ele achou estranho. Olha, eu preparei o café para você. Tá ali. Ela viu o café preparado, a mesa, né, arrumada. Agradeceu pelo café. E falou, o que aconteceu, mulher, com você? Nada, meu esposo, eu só quero passar mais um tempo com você. Eu não tenho te dado atenção, mas eu gostaria de passar esse domingo com você. E você não vai na igreja à noite, não? Olha, eu quero ir, mas se você preferir que eu fique em casa, eu vou, durante a semana eu vou. Aí ele achou estranho, mas ficou feliz. Agradeceu ela, tomou café, conversou, contou sobre o trabalho, contou sobre a semana. Eles quase não conversavam, eles conversaram o domingo inteiro. Acabou que ela à noite perguntou, ele falou, se você quiser, não, pode ir à igreja, ficar à vontade, mas ela sentiu e ficou. Aí durante a semana ela foi ao culto, mas não falou com o pastor e fez isso aí uns 2 domingos, 3 domingos em seguida. No quarto, ele de manhã tomando café, olha só, eu vou com você no culto à noite, para você não perder os cultos da noite, eu vou com você à noite, tá bom? Ela nunca tinha conseguido levar o esposo à igreja. Quando ela falou assim, ela se assustou, o quê? Como é que é? Ela não convidou, não. Ela simplesmente, olha só, ele chegou e falou, olha só, você está faltando à igreja domingo de manhã à noite, você faltou hoje, eu pensei que talvez você fosse, mas à noite eu vou com você, que você não falta o culto. Ela quase que chorou na frente dele, tomou o café, foi para o quarto, agradeceu a Deus e foi ao culto. E o esposo gostou do culto. E 2 domingos depois, aquele esposo aceitou Jesus e começou a caminhar com ela para a igreja. E ela foi conversar com o pastor e perguntou qual era o segredo daquilo. E ele falou, irmã, porque você exerceu aquele amor que você prega, que você fala. Você uniu a sua família. E é isso que Jesus faz. Irmão, o nosso amor não pode ser religioso. Aquela mulher estava ali constantemente adorando, servindo a Deus, aquele amor religioso, sem faltar à igreja, era um medo, era uma preocupação. Mas ela em casa não agia com amor com o esposo. Brigava, às vezes o esposo já tinha pedido ela para ficar um domingo com ele e ela não fazia isso. E quando ela parou e exerceu o amor, ela ganhou o seu esposo para Jesus. E é isso que às vezes nós esquecemos. Às vezes você está constantemente, é o que eu falo sobre a igreja hoje, nós estamos online. Mas quando a igreja ela está aberta, ela não está fechada. Porque a igreja somos nós. E nós temos que estar abertos aqui a viver este amor e testemunhar esse amor. Eu tenho certeza, irmãos, no meu coração, se você testemunhar, falar do amor e viver do amor, as pessoas, elas vão ao encontro de Cristo. Elas vão porque nós também fomos impactados por esse amor que transformou as pessoas. Quando nós ouvimos testemunho como os ouvimos hoje, e outros que nós ainda vamos ouvir, nós ficamos impactados o quanto Jesus transforma a vida das pessoas. Agora, para encerrarmos a nossa mensagem de hoje, o amor precisa ser vivido porque o amor é o maior de todos os mandamentos. Versículo 21, o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu não posso dizer que eu amo a Deus ao qual eu não vejo, né? Se eu não consigo amar o meu irmão ao qual eu vejo. Aí eu logo lembro do diálogo de Jesus com os fariseus, né? Quando ele diz um mandamento mais importante. Se você for para Mateus, no versículo 22, no capítulo 22, versículo 43, né, do 40 até do 34 ao 40, você vai ver quando um fariseu, né, os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus, né, tinha deixado os saduceus de boca aberta, né, porque ele explicou, né, ele falou da lei, e aí ele pergunta, se você for para o versículo 36, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente,
Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Olha só. Tudo se baseia no amor. Ame a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei de Moisés, que é a lei que eles defendiam, porque a gente está falando aqui com o período da lei, todos os ensinamentos do profeta se baseiam nesses dois mandamentos. O que Jesus fez? Jesus anulou os outros 8 mandamentos? Não, ele disse que ele resumiu todos os mandamentos em um só. Porque se eu amo a Deus e o meu próximo, eu não vou traí-lo, eu não vou matá-lo, eu não vou julgá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou fazer nada de errado, porque o amor está sendo a base dos meus pensamentos, dos meus ideais. E aí, foi isso que Jesus não anulou os outros mandamentos, apenas ele resumiu toda a lei nos 2 mandamentos principais: amar a Deus e ao próximo. E é isso que eu quero convidar você hoje. Se você ama o seu próximo, compartilhe do amor que te alcançou. Compartilhe do Evangelho que mudou a sua vida. Compartilhe Jesus às pessoas. Talvez você não está conseguindo porque você não está mudando. Mude a sua atitude, como essa mulher fez. Mude essa atitude. Agora, vem agir com amor. Eu quero orar neste momento com você. Amado Deus e querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor continue falando à nossa vida neste momento. Que nós possamos compartilhar esse amor que nos alcançou. Porque não é possível eu dizer que amo a Deus, a qual não está diante de mim, visivelmente, de uma forma visível, mas se eu não amo o meu irmão que está do meu lado, que está próximo, eu não consigo amar o meu irmão, o meu amigo, o meu vizinho, a minha família, tem alguma coisa errada, está tudo errado. Mas quando eu manifesto esse amor, que estou unido através do Espírito Santo em minha vida, tudo muda. Eu me comporto diferente, eu falo diferente, eu venho agir diferente. Nos ajude, ó Deus, a viver este amor nessa manhã, neste dia, a exercer o seu amor na vida daqueles que ainda não conhecem. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. Amém. Estamos chegando, irmãos, ao final do nosso culto de hoje. Quero agradecer a você que esteve nessa manhã acompanhando o nosso culto, cultuou conosco, serviu a Deus junto conosco através do nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo abençoado. Já quero convidar você à noite para estar cultuando conosco. Nós teremos mais um missionário falando aos irmãos. E à noite teremos o pastor pregando sobre missões. Que você possa receber a palavra de Deus através dos nossos cultos. Continuar servindo a Deus conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo abençoado. Estarei dando a bênção apostólica neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos aqueles que amam e aguardam a vida de Jesus. Que toda a igreja possa dizer triunfantemente, amém. Irmãos, Deus te abençoe. Tenha novamente, eu quero repetir, um domingo abençoado. Ore, louve a Deus na sua casa junto com a sua família. Aproveite esse domingo com a sua família, que é maravilhoso. Deus te abençoe e fique na paz até o culto da noite.